Você já se perguntou por que a igreja pede tanto para a gente rezar pelos pecadores? Há um tempo atrás eu fiquei pensando nisso. Que olha, por que tanto a igreja fica pedindo a gente rezar pelos pecadores e não que a gente reze pelos justos? Por quê? Se você também teve essa dúvida, então eu acho que esse vídeo é para você. Então, por que a igreja nos pede para rezar pelos pecadores? Primeiro ponto, porque todos somos pecadores. Mulher, eu logo vi, viu, que tu tava se achando, viu? Tava se achando que não é pecadora não, né? Rezar pelo pecador e tu que era a santinha, né? Eu logo vi, viu? Quando tu começou a falar, mas eu logo percebi. Tu tá se achando, tá não, mulher? Tá se achando a santinha e todo mundo é pecador, só você que é a santa. Aí tinha que rezar era por tu mesmo, né? Pelos outros não, só por tu, né? Ora, mas eu vi... ouvi você falar aí, sabe o que eu lembrei? Aquela passagem do publicano. Do publicano e do fariseu, que ia rezar. Aí o fariseu se achando, dizia: obrigada, Senhor, porque eu não sou como esses outros. Que eu, Senhor, pago dízimo e não sei o que lá, não sei o que lá. Enquanto isso, o outro, publicano, chegava e dizia: me desculpe, meu Senhor, porque eu sou pecador. Bem, Jesus foi e falou o quê? Que só o publicano saiu justificado. Na hora que eu ouvi você falar, eu falei: ei, fariseia, mulher, tá se achando, tá não, fariseia? Ainda bem, viu, moleque, não fui eu. Vixe Maria. Quando a gente pensa assim, por que rezar pelos pecadores, se eu deveria rezar pelos justos? Geralmente a gente está se colocando no lugar dos justos, não é verdade? Então a igreja pede isso porque todos somos pecadores. Então rezar pelos pecadores é rezar por todos nós, por toda a igreja. Primeiro ponto, né? Fora, mulher, que dizem que há mais alegria no céu quando um pecador se converte do que com 99 justos. Então, se tu está se achando a justa ainda está se achando a justa, tá na hora de pensar, viu? Que tu tá no time dos 99. A alegria para Deus é o que se converte, pai. O segundo ponto que a gente precisa anotar é que rezar pelos pecadores é rezar pelos justos. Porque perceba, se o pecador deixa o pecado de lado, quem se beneficia? O justo. Olha só o que aconteceu com São Paulo, por exemplo. São Paulo, na época ainda era Saulo, estava com a lista na mão, lista negra para matar cristãos. Ele estava indo para Damasco quando ele teve uma experiência mística com Deus e ouviu Deus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira coisa que tem que pensar: Jesus tinha morrido e ressuscitado. E Saulo não estava perseguindo Jesus. Então por que essa voz falou, porque me persegue? Aí Saulo teve a sacada. Ora, se eu percego os cristãos, então quer dizer, e essa voz falou, porque me persegue, quer dizer que os cristãos são de alguma forma o próprio Cristo. E aí ele entendeu que os cristãos eram um corpo místico de Cristo. Cristo era a cabeça e os cristãos eram um corpo místico de Cristo. E Saulo se converte e tal. E quem foi o maior beneficiado com a conversão de Saulo? Todos aqueles que estavam na lista negra dele, em especial Ananias, porque Deus pediu a Ananias depois para ir lá e rezar em Saulo e tudo, e Saulo se converte. Não é? Então esse é o segundo motivo. Rezar pelos pecadores é rezar por aqueles que são perseguidos pelos pecadores, ou seja, rezar pelos justos. E o terceiro motivo para rezarmos pelos pecadores é que, quando esse pecador se converte, ele, além de deixar o time que persegue a igreja, o time que persegue os cristãos, ele entra no time a favor da igreja, a favor dos cristãos. Então é mais uma pessoa para trabalhar em prol da verdade, em prol de Cristo. Como Paulo mesmo. Paulo foi um grande evangelizador. Além dele deixar o lado oposto, aqueles que perseguiam a igreja, ele passou a ser um grande anunciador do evangelho. Não é verdade? Outro exemplo é a passagem do filho pródigo. Quando o filho mais novo volta para a casa do pai, tem toda aquela festa e tudo,
O que o filho mais velho não percebeu é que a partir do dia seguinte, ele teria uma pessoa a mais lá no campo para ajudar ele com os serviços do campo, ou seja, ele ia ter menos serviço para ele, ia ter uma vida mais tranquila porque tem mais gente trabalhando na casa do pai. É ou não é? Ei, mulher, mas agora tu falou um negócio interessante, viu? Porque quando o homem tá fazendo um monte de maldade, tipo Saulo, como você falou, e se converte, e começa a ralar por Cristo, tudo bem, até eu entendi. Agora, quando um caba safado, no final da vida só, se converte e morre, o que adianta? Do que adianta, mulher? Não, sei não, viu? Eu não sei não, mas deixa eu fazer o meu trabalho aqui, viu? Avia. Calma, Tina, eu entendo a sua dúvida, mas perceba, eu vou te contar duas historinhas. A primeira história diz respeito a um francês que cometeu um assassinato numa casa de câmbio, quando ele ia assaltar a casa de câmbio, e hoje ele está em processo de beatificação, pelo menos foi isso que eu li a última vez, ainda estava em processo de beatificação, e o título que deram para ele era Santo Assassino. Por quê? Porque ele cometeu esse crime, realmente ele matou um policial, e aí ele foi para a cadeia, foi condenado à pena de morte, e nesse processo, até chegar à pena de morte dele, ele se converte. E depois realmente ele sofre a condenação de pena de morte. E hoje a igreja analisa esse caso para verificar se é digno, né, de beatificação e de santificação. Então imagina, um santo assassino. E aí você pensa, poxa, mas ele se converteu no final da vida, diferente de São Paulo, ele não passou o restante da vida dele trabalhando em favor de Deus, de Cristo. Então ele se converteu e morreu. Do que adianta isso? Do que vale? Ora, se você acredita na vida eterna, ele está hoje lá em cima, trabalhando No nosso favor. Afinal de contas, somos um time. Igreja militante, triunfante, padecente. E o jogo só termina quando acaba. Então ele está lá em cima, de alguma forma, trabalhando em favor, sim, da causa de Cristo. E uma outra história é o primeiro filho espiritual de Santa Teresinha, que diz também que ela leu no jornal um rapaz que foi acusado de triplo homicídio. Ele cometeu, né, triplo assassinato, e ela leu sobre isso e começou a rezar por ele e a oferecer sacrifícios por ele, pela conversão dele. E depois ela lê que antes de morrer, na guilhotina, ele beijou o crucifixo, ele pediu um crucifixo e beijou o crucifixo. E ela considerou aquilo como o sinal que ela precisava para continuar rezando, sim, pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. E quer dizer então que até no céu vale Até no céu a pessoa trabalha. E eu pensei, olha, que eu ia parar de trabalhar quando morresse. Quer dizer que vai não. Eu vou continuar trabalhando, né? Ô papai, aposenta não. Nem aqui nem lá, né? Tô vendo tudo. Portanto, meu amigo, vamos continuar rezando pela conversão dos pecadores, porque rezar pela conversão dos pecadores é rezar por toda a humanidade. Por mim, por você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.